Olá, eu me chamo Lígia Lucena, sou psicóloga clínica e estou aqui hoje passando para compartilhar com você uma história de sucesso. E aí depois a gente vai refletir um pouquinho sobre ela, tá? E a história que eu quero te contar é a história do Subway. Então, assim, se a gente for analisar em 1990, quando o Fred DeLuca, que era o proprietário, né, do Subway, ele começou a fazer uma coisa que começou a chamar a atenção do pessoal que trabalhava com ele. O que foi que ele fez? Ele começou a imprimir, isso em 1990, ele começou a imprimir em todos os guardanapos, que até o ano de 2001 ele teria conseguido 10 mil lojas, 10 mil franqueados. E todo mundo ficou, isso é loucura, não vai dar certo, o que é que você está fazendo? Por quê? Porque lá em 1990, eles tinham por volta de 2 a 2.500 franqueados. Então, como é que a pessoa vai chegar em 10 mil franqueados num curto período de tempo? Então, eles começaram a falar, isso que você tá falando, você tá fazendo não é uma coisa legal, você vai ativar a raiva da concorrência, isso não vai dar certo. E ele não queria nem saber, ele simplesmente imprimia em todos os guardanapos essa frase. Que até o ano de 2001 eles teriam 10 mil lojas Subway. E aí o que é que aconteceu? Em 1995 eles estavam com 11 mil lojas. O que é que a gente tem que aprender com essa história aí? DeLuca, ele foi super ousado, ele foi super atrevido. Para vocês terem noção, no ano de 2001, que era quando ele queria atingir a meta dele, ele já estava sendo líder nos Estados Unidos. Ele já estava batendo, ele estava passando, na verdade, da concorrência na época principal, que era o McDonald's, né? Então, para a gente poder pegar exemplos de histórias de sucesso e a gente começar a refletir, a trazer isso para os nossos dias e para a nossa vida também. Então, se a gente for analisar, a primeira coisa é a gente ter uma meta. A gente precisa ter uma meta, a gente precisa saber o que é que a gente quer. E essa meta, a gente pegando o exemplo de DeLuca, essa meta foi muito específica. Ele sabia o que ele queria e ele foi específico em dizer que ele queria 11 mil lojas até o ano de 2001. Então, muitas vezes a gente tem metas, a gente tem objetivos, mas é uma coisa tão... Um dia aí eu quero conseguir isso, um dia eu vou ter a minha casa, um dia eu vou conseguir isso e aquilo. E a gente precisa aprender nesse exemplo de DeLuca, do Subway, justamente isso. Ele foi ousado, ele foi específico em saber o que era que ele queria e quando era que ele queria. Né? O valor que ele queria quantas franquias? Era 11 mil, nem era 10, nem era 20, não, ele queria até 11. Então a gente pode conseguir mais, a gente pode conseguir menos, mas a gente precisa delimitar, a gente precisa definir o que é que a gente quer. E o outro ponto que a gente traz como exemplo, como aprendizado nessa história, é a questão do prazo. A gente estipular prazos para a gente conseguir as coisas, né? Porque se eu digo que eu quero conseguir uma coisa em janeiro, que janeiro? Todo ano tem janeiro. Eu preciso estipular qual é a data, qual é o mês, qual é o ano. Então, quando a gente fala em tempo, em time, em prazo, a gente tem que ser específico nisso também, né? É tal dia, é tal mês, de tal ano, para não ficar uma coisa muito vaga. Porque quando fica vago demais, a gente nem liga. Não, tem muito tempo. Ainda tem tempo para fazer isso, ainda tem prazo para fazer isso e a gente acaba não dando muita importância. Tá? Então é importante a gente ter uma meta, que essa meta seja de forma específica, que a gente comece a delimitar prazos, que a gente comece a definir o tempo que isso vai acontecer. E outra coisa é que a gente comece a se comprometer. Nesse caso de DeLuca, ele simplesmente rasgou para todo mundo que o que era que ele queria, né? Então eu não aconselharia também você rasgar para todo mundo, falar para todo mundo qual é a sua meta e o que é que você quer conseguir. Não, mas é você se comprometer com aquilo. E aí tem algumas formas de a gente começar a se comprometer. Por quê? Porque o ser humano ou ele consegue uma mudança através do amor ou através da dor. Né? Então, se tem alguma coisa que você quer alcançar, você tem essas duas opções. Ou você muda o seu comportamento para atingir algum objetivo porque você ama, porque você quer muito conseguir aquilo, ou é porque, de certa forma, tu tá sofrendo, aquilo tá causando alguma dor e você precisa fazer alguma coisa. Eu lembro que teve um tempo que eu comecei a me comprometer. Em que sentido? Eu queria, na verdade, ir à academia.
Só que bate uma preguiça, uma hora ou outra pessoa não tá se comprometendo muito. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma decisão, eu tomei uma decisão. Eu disse, não, eu vou fazer um compromisso, eu preciso ir pra academia, né? Então qual foi o meu compromisso? Eu estipulei que eu teria que ir no mínimo 3 vezes por semana à academia. A semana que eu não conseguisse ir no mínimo 3 vezes, eu iria ter que dar uma quantia em valor para uma pessoa. E quando o negócio começa a mexer no bolso, quando a dor ela vem de forma financeira, aí realmente a gente começa a se comprometer, né? Então, quando acontecia de eu não querer ir porque eu tava com preguiça, porque eu tava desmotivada, porque eu tava sem coragem, aí eu lembrava, eu vou ter que ir, porque se eu não for, lá vou eu pegar esse dinheiro e ter que dar aqui esse dinheiro. E eu não quero estar dando dinheiro assim por uma coisa que eu posso fazer. Eu tenho condições, eu tô bem de saúde. Eu só não vou por conta de uma preguiça. Então, quando eu pensava no valor financeiro que eu ia ter que gastar por não ir, eu colocava a roupa e ia. Então eu tô dizendo isso a você para você começar a ter ideias, para começar a ter insights do que é que você pode fazer como forma de se comprometer com os seus sonhos, de se comprometer com aquilo, com o seu objetivo, com a sua meta, com aquilo que você quer alcançar. Tá? Então, se você teve algum insight, se passou alguma coisa na sua cabeça, se faz sentido essa história que eu te contei aqui, deixa os comentários aqui, me conta alguma coisa, me conta alguma história, me conta se houve na tua vida alguma mudança, seja por dor, seja por amor, se você se sentiu motivado ao ouvir essa história aqui, tá? Então eu quero muito esse contato mais próximo com você. Um super beijo, espero que você reflita sobre essa história e que você comece a praticar, a trazer, na verdade, isso para a sua vida, porque vai fazer um sentido, assim, uma mudança na sua vida de forma significativa, tá? Então reflete sobre isso e ação, mudança. Não fica só ouvindo informação e não praticando não. A gente recebe a informação, mas a gente tem que praticar ela também. Beijo!